Olá, eu sou Agostinho de Hipona. Escrevo a você através dos séculos não apenas como um bispo, mas como uma testemunha ocular do colapso absoluto do mundo conhecido. O ano era 410 depois de Cristo, quando a notícia impensável varreu o nosso império. Roma, a cidade eterna, a senhora invicta de todas as nações, havia caído. Saqueada e profanada pelos bárbaros visigodos, a civilização inteira tremeu em suas bases. O desespero mais sombrio tomou conta dos corações humanos, mas junto com ele ergueu-se uma acusação venenosa e letal. Os pagãos, agarrados fanaticamente às ruínas do seu passado glorioso, apontaram seus dedos manchados de sangue para nós. Eles gritavam aos quatro ventos que Roma havia perecido, unicamente porque abandonara os seus deuses antigos de pedra e ouro para adorar o Cristo. Foi essa dor aguda, essa crise espiritual profunda e esse ataque intelectualmente desonesto que incendiaram a minha pena. Eu os convido agora a olhar para trás, não com a nostalgia covarde dos derrotados, mas com a precisão implacável da verdade. Onde estavam esses falsos deuses todo-poderosos quando Troia foi reduzida a cinzas? Onde estavam durante as infindáveis guerras civis que banharam as próprias ruas de Roma de sangue, muito antes do nome de Cristo ser pronunciado naquele Senado? A cidade terrena sempre foi um palco de carnificina, movida perpetuamente pela libido dominante, o desejo devorador, doentio e narcisista de dominar os outros. Roma não caiu porque abraçou o cristianismo. Roma caiu porque a corrupção moral, o orgulho desmedido e a luxúria animal já haviam apodrecido todas as suas vigas de sustentação. A verdadeira tragédia de um homem ou de uma nação não é a perda de bens materiais, é a perda irreparável da própria alma. Para que você compreenda a mecânica da providência e da vida humana, você deve aceitar uma verdade inegociável. O sofrimento bate a porta tanto ao justo quanto ao impio, mas o efeito que ele produz é fundamentalmente oposto. Assim como o mesmo fogo que faz o ouro brilhar, é exatamente o mesmo fogo que reduz a palha às cinzas, a mesma aflição purifica o homem nobre e aniquila o homem vil. Quando as riquezas de uma vida inteira são perdidas na fumaça das tragédias, o verdadeiro cidadão não perde nada de fato, pois o seu tesouro não é tangível. A sua riqueza é puramente interior e imortal. Portanto, liberte-se agora da ilusão primária de que a virtude ou a sua dedicação espiritual servem para garantir o sucesso material ou blindá-lo diante das crises. Pare de medir seu valor humano pelas suas posses ou pelo seu status temporário. A verdadeira força do seu caráter só se revela quando tudo o que é efêmero lhe é arrancado. Tendo esmagado a ideia de que o apego ao mundo material serve para proteger a sua vida, eu volto o meu olhar para a afirmação ainda mais perigosa do coração humano, a ilusão de que o intelecto isolado pode nos salvar. Neste ponto, não debato mais com a multidão apavorada, mas avanço contra os mais eruditos dos homens, os filósofos supremos e os pensadores modernos. Eles chegaram perigosamente perto da verdade. Eles usaram a força da razão para reconhecer a existência de verdades imateriais e vislumbraram a imortalidade da alma humana, mas tropeçaram cegamente no abismo do seu próprio orgulho. Eles buscaram ascender aos céus baseados nos seus próprios méritos, iludidos por fórmulas, magias, racionalismos e ritos que inflavam a sua vaidade. E eu lhes digo com toda a severidade: essas forças que os homens adoram em troca de conhecimento oculto ou poder terreno não são energias neutras do universo.
São parasitas espirituais que se alimentam unicamente do orgulho humano e da falsidade existencial. A verdadeira felicidade, o repouso absoluto que o homem busca desesperadamente, jamais poderá ser alcançado pela razão isolada, pelo estoicismo frio ou por filosofias que tentam amputar a nossa condição humana e nos transformar em deuses de nós mesmos. A mente humana é radicalmente incapaz de se limpar das suas próprias impurezas apenas puxando-se para cima pelos próprios cabelos do intelecto. Nós precisamos de um mediador verdadeiro, de uma ponte absoluta entre a nossa baixeza e a majestade insondável do Criador. A verdadeira elevação não é um conjunto de ritos para apaziguar o universo, nem um método de produtividade para dominar o mundo. A elevação é a união do homem com a fonte de todo o ser e de toda a beleza, através do sacrifício supremo da sua própria vontade. E o verdadeiro sacrifício é a misericórdia. É o ato de se entregar, de humilhar o próprio ego diante da verdade. Para sua jornada diária, compreenda esta lei inquebrável. O intelecto sublime, que não é banhado pela humildade, é a mais fatal das armadilhas espirituais. Muitos hoje buscam o autoaperfeiçoamento, lendo milhares de livros, acumulando diplomas e praticando filosofias modernas, tentando ascender à paz pelos seus próprios esforços meritocráticos. Reconheça sua miséria e suas limitações. A verdadeira elevação moral começa não com a soberba do quanto você sabe, mas com a rendição absoluta de aceitar a graça. O orgulho é o princípio de toda a queda. É neste ponto que nós precisamos cavar as fundações do próprio universo para encontrar a nascente original destas duas cidades que disputam a sua alma. A história não começa na Terra, ela começa nos domínios celestiais. O mal não é uma substância física, não é um Deus escuro que luta de igual para igual contra um Deus de luz. Esse é o erro maniqueísta, a desculpa dos fracos de onde eu finalmente me libertei. O mal não tem existência própria. O mal é a absoluta ausência do bem. É uma corrupção da ordem. É um defeito de fabricação gerado pelo desvio brutal da vontade. A tragédia cósmica iniciou-se quando as criaturas desviaram os seus olhos do Criador infinito e se apaixonaram doentiamente por si mesmas, pela sua própria beleza finita. Esse foi o primeiro e catastrófico movimento da cidade terrena, o amor próprio pervertido. A tese central de toda a minha obra e da sua existência baseia-se nesta revelação. A humanidade inteira não está dividida por fronteiras geográficas, partidos políticos, impérios ou raças. Ela está dividida única e exclusivamente pelos amores que dominam os seus corações. Dois amores fundaram duas cidades. O amor a si mesmo, levado até as últimas consequências do desprezo pelo sagrado, ergueu os muros da cidade terrena. E o amor ao sagrado, levado até o total desprezo do próprio ego, fundou a fundação inabalável da cidade celeste. Todo ser humano que caminha nesta terra nasce em um estado de fratura, governado por desejos selvagens e paixões cegas. Viver segundo a carne não significa apenas os prazeres do corpo, mas viver centrado no seu próprio umbigo, agarrando-se a coisas que o tempo irá corroer. Isso traz uma revelação avassaladora sobre a mecânica da sua própria psicologia.
Onde estiver ancorado o seu amor, aí estará a sua cidade. Se você acorda diariamente com um aperto no peito, consumido pela angústia, pela ansiedade crônica e pelo pavor de perder o seu dinheiro, a sua posição ou a sua reputação, o diagnóstico é simples. O seu coração está amarrado a coisas que a traça e a ferrugem destroem. A sua grande tarefa prática, a sua salvação psicológica, exige a reordinação dos seus afetos. É o que chamo de ordo amores, a ordem dos amores. Você tem a permissão para usar as coisas deste mundo, prosperar e criar, mas você tem o dever de amar apenas o que é eterno. Quando você faz de coisas finitas os seus deuses, a sua paz será destruída toda vez que o vento mudar. A história da humanidade não é um ciclo infinito e sem sentido que se repete ao acaso. Ela é uma linha reta, tensa, que caminha para um propósito escatológico definitivo. Desde a fundação do mundo, o arquétipo destas duas cidades se revela. Caim, manchado com o sangue de seu próprio irmão, foi o fundador da primeira cidade física na Terra. Isso prova que a cidade terrena desesperadamente busca fincar raízes, buscar segurança de tijolos e muros neste mundo que é essencialmente passageiro. Em oposição, Abel não construiu cidade alguma. Ele foi o arquétipo majestoso do cidadão da cidade celeste. Um peregrino, um forasteiro, um homem cuja verdadeira pátria não pode ser mapeada neste solo manchado de sangue. Ao longo dos milênios, estas duas linhagens sempre conviveram no mesmo espaço físico. A cidade terrena prospera na guerra, na política, na vaidade do teatro e na acumulação voraz de territórios, quase sempre oprimindo a minoria dos peregrinos. No entanto, a verdadeira história que move o núcleo do universo é totalmente invisível aos olhos arrogantes dos sociólogos e dos historiadores. É a história da redenção se desdobrando no silêncio da alma. Isso exige que você modifique radicalmente a perspectiva sobre o seu trabalho na sociedade moderna. Você é chamado a ser um cidadão engajado e de excelência. Você deve contribuir para a paz, para a ordem, para a prosperidade do seu país e para a proteção da sua família. Mas o seu coração nunca deve pertencer a estas engrenagens temporárias. Trabalhe com fúria e competência, mas nunca se esqueça de que você é um estrangeiro de passagem. E chegamos, por fim, ao conceito supremo que justifica toda a lágrima derramada nesta terra: a paz. O que todo ser humano, até o tirano mais sanguinário, busca nas suas ações distorcidas. A verdadeira definição é esta. A paz de todas as coisas é a tranquilidade da ordem. Uma ordem perfeita, onde Deus governa seu espírito governa com mão de ferro as paixões da sua carne, e todos os seus apetites estão alinhados à justiça. Sem ordem interna, o repouso é impossível. O juízo final será apenas o momento da clareza absoluta, onde a mistura ambígua da história será rasgada e aqueles que viveram apenas para si mesmos conhecerão o peso asfixiante da eternidade do próprio ego. O portexto e a glória suprema. Não a falsa liberdade de escolher errar, mas a glória suprema de ser plenamente absorvido pelo bem. Chegou o momento de conectar os pontos no bônus extra, o cantinho do saber. A minha obra não é apenas teologia abstrata, ela é o sistema operacional da civilização e da sanidade humana ocidental. O meu conceito de ordo amores antecipou o diagnóstico da moderna epidemia de ansiedade.
O que a neurociência moderna chama de vício dopaminérgico por validação nas redes sociais, eu chamei de libido dominandi, a busca ensurdecedora pelo falso preenchimento terreno que inevitavelmente o lançará no vazio existencial. Eu sou a base sobre a qual Alexander Solzhenitsyn afirmou que a linha entre o bem e o mal passa pelo meio de cada coração humano, provando que as duas cidades guerreiam dentro do seu próprio peito. Eu entreguei o alicerce para C.S. Lewis secularizar a visão do inferno como a escolha final do ego, e para Dostoiévski avisar que sem a transcendência da cidade celeste, a humanidade cairá na carnificina onde tudo é permitido. A filosofia milenar que não desce para o asfalto da sua rotina é apenas idolatria intelectual. Execute os decretos da verdadeira cidadania a partir de hoje. Primeiro, a antifragilidade emocional. Pare agora de associar o seu valor e a paz da sua alma aos seus ganhos financeiros. Pratique o desapego prático. Abstenha-se voluntariamente de um pequeno luxo na próxima semana para lembrar a sua carne de que você não é um escravo dos seus confortos. Segundo, a auditoria dos seus amores. Onde estão o seu foco e o seu dinheiro, ali estão os tijolos da sua cidade. Se você diz amar os valores superiores, mas consome o seu dia inteiro com entretenimento fútil e vaidade, os seus amores estão gravemente desordenados. Reorganize a hierarquia das suas prioridades nas próximas 24 horas. Terceiro, o desmame do crachá. Trabalhe amanhã com a excelência de um rei, mas desvincule a sua identidade do seu título profissional. Se a sua empresa colapsar sob os seus pés, a sua fundação moral deve permanecer intacta. Abrace a identidade imbatível de peregrino. Quarto, a tranquilidade da ordem. O seu caos exterior reflete a sua doença interior. Limpe a sua mesa de trabalho, organize o seu quarto e imponha limites físicos para o seu corpo. A ordem material é o primeiro passo para calar a ansiedade e construir a paz na sua mente. Os impérios do mundo cairão e o seu currículo virará pó. A única geografia que importa é a muralha invisível do seu caráter. Reordene seus amores. Cesse a adoração do seu próprio ego. Peregrine de cabeça erguida. Assuma o controle da sua eternidade. E até o próximo episódio.